Qual o seu sentimento no sábado à noite, ou até mesmo no domingo, quando você se levanta e lhe vem à mente que é dia de ir à igreja? O que você sente diante do fato de vir à igreja, reunir-se com outras pessoas e prestar culto a Deus? Há dois sentimentos que indicam, que descrevem muito bem qual pode ser a sua experiência nesse sentido. Pode ser que você esteja cansado, desmotivado, desapontado com a igreja, com as pessoas, ou com algum acontecimento que te desagradou profundamente, e por isto, vir à igreja é motivo de lamento. Vir à igreja é um peso, é um sacrifício, uma obrigação, tão somente uma obrigação. Outro sentimento, bem diferente deste, do lamento, é o da alegria. Pode ser que você esteja motivado em vir à igreja pelo fato de sentir Deus falando com você, pelo fato da palavra pregada fazer diferença em sua vida, dos hinos entoados falarem profundamente ao seu coração, ou então a acolhida, o encontro com outras pessoas lhe fazer tão bem, que vir à igreja é motivo de alegria, é motivo de contentamento. Lamento e alegria. Estes são dois sentimentos em relação à casa do Senhor. O salmista deixa muito claro qual é o seu sentimento diante do convite que recebe, ou então da lembrança que lhe vem à mente da casa do Senhor. A alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esta alegria do salmista é marcada por alguns motivos importantes que quero compartilhar rapidamente com os irmãos e irmãs nesta manhã. Por quê? Porque surge, porque nasce, porque é presente no coração do salmista esta alegria, quando lhe vem à mente a casa do Senhor, ou quando então ele tem que se colocar em direção à casa do Senhor. Em primeiro lugar, porque a casa do Senhor é o lugar de festa. A casa do Senhor é lugar de festa. Todos nós sabemos que onde há festa, há alegria. Onde há festa, há gratidão. Onde há festa, significa que há motivos para serem celebrados. Ninguém organiza uma festa sem motivo. Ninguém reúne os amigos para festejar sem nenhum motivo, sem nenhum propósito. Ninguém reúne os amigos para momento de alegria, para o momento do encontro, para o momento festivo. Mesmo que não seja uma data marcante, mesmo que ninguém faça aniversário, a reunião com amigos significa a celebração da amizade, do companheirismo, significa celebrar a vida e desfrutar da presença de pessoas que amamos e que nos fazem bem. Da mesma forma, o casal não vai para um jantar romântico sem motivos para celebrar. O marido não convida a esposa para um jantar assim, e nem a esposa aceitaria se não houvesse motivos para serem festejados entre eles. Mesmo que o casal não esteja completando mais um ano de união conjugal, mesmo que não seja bodas de ouro ou de prata, o jantar romântico significa a celebração do amor, do carinho, do apreço, do querer bem da pessoa amada. Talvez tenhamos que aprender a celebrar mais as nossas amizades, festejando com os nossos amigos, e a celebrar mais o amor com a esposa, que partilhamos a vida lado a lado, festejar e valorizar mais a presença do outro em nossa vida. Para alguns estudiosos e comentaristas do livro de Salmos, o Salmo de número 122, que nós lemos há pouco, é considerado como o Salmo da alegria. Neste Salmo, o autor mostra que a casa do Senhor é lugar de festa, é lugar de alegria, é lugar para render graças a Deus. Quem lê e estuda um pouco do Antigo Testamento, logo percebe que Deus instituiu muitas festas,
no calendário anual do povo de Israel. Ao todo, são 7 festas importantes, das quais se destacam a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, a festa das primícias e a festa dos tabernáculos. Por um bom período na história de Israel, foi ensinado que o lugar para realizar essas festas, o lugar para celebrar, o lugar para festejar, era em Jerusalém, onde estava a casa do Senhor. Mais tarde, não só os profetas, mas também Jesus, criticaram e rejeitaram o estabelecimento de um lugar específico para festejar e adorar a Deus. Na verdade, eles rejeitaram a centralidade do templo como o único lugar em que Deus está e por meio do qual abençoa o seu povo. Na verdade, tanto Jesus como os profetas não rejeitaram o templo enquanto lugar de adoração, de festa, de salvação e de alegria. O que eles rejeitaram é o uso do templo como forma de manipulação ideológica, exploração comercial e domesticação de Deus. Como se Deus não estivesse ou agisse em outro lugar fora daquele que havia sido estabelecido como a sua morada. No entanto, a experiência que as tribos de Israel vivem no momento em que o Salmo de número 122 é escrito, ou então cantado, se dá no fato da casa do Senhor ser em Jerusalém. E nesta cidade, as pessoas devem se dirigir a fim de festejar, a fim de agradecer, a fim de cultuar e serem também abençoadas por Deus. Na casa do Senhor, o povo festeja os grandes feitos de Deus na história. Festeja as bênçãos que são recebidas por meio da proclamação da palavra e também do agir de Deus. Festeja a manifestação graciosa do amor divino. E aqui, neste lugar, neste templo, nesta igreja, nós festejamos tudo isto. Como igreja, nós nos alegramos com quem tem motivos para se alegrar. Quantos casais trazem suas famílias aqui à frente para orarmos, agradecendo a Deus pelo tempo da união conjugal e também pelos frutos desta união? Quantos pais trazem seus filhos e filhas para serem batizados aqui, como expressão da gratidão a Deus pela vida da criança e muito mais pela alegria da nova aliança em Cristo Jesus, das promessas que são feitas a ela e à família, por meio desse ato do batismo. Quantos irmãos e irmãs participam da oração pastoral como forma de ação de graça? Ação de graças pela cura, pelo emprego, pela reconciliação, pela porta que se abriu e por tantas coisas boas que Deus tem realizado em suas vidas. Como igreja, nós nos alegramos, festejamos com quem tem motivos para se alegrar. Mas também choramos com os que choram. No momento mais difícil da vida humana, um momento de luto, estamos aqui para, por meio da palavra e oração, trazer o conforto de Deus para os respectivos familiares, parentes e amigos. Estamos aqui para orar por aqueles que precisam da ajuda de Deus. Estamos aqui para oferecer o ombro amigo e oferecer a ajuda necessária diante de um momento de crise. Hoje, nós estamos aqui para isto, para festejar. A casa do Senhor é lugar de festa. E no próximo domingo, como já anunciado nas pastorais, estaremos aqui de maneira especial para celebrar, para festejar, para adorar a Deus pelo fato dos 151 anos de existência desta igreja. Por tudo que Deus fez no passado, por tudo que Deus faz no presente e ainda por tudo que Deus fará por meio do seu povo reunido aqui neste lugar. A casa do Senhor é lugar de festa, é lugar de alegria e devemos desfrutar deste ambiente e deste propósito no qual nos reunimos aqui semanalmente.
Mas além deste primeiro motivo, há outros que o salmista reconhece e que reforça o seu sentimento de alegria para com a casa do Senhor. Além da casa do Senhor ser um lugar de festa, a casa do Senhor é lugar de vida, é lugar de gratidão, é lugar de paz. Se no primeiro versículo do Salmo de número 122, o salmista deixa claro a sua alegria em ir à casa do Senhor, nos versículos seguintes, ele mostra qual é a experiência, qual é o modo, ou então, como ocorre esta ida, a sua direção, a sua caminhada até a casa do Senhor. No versículo 4 do Salmo que nós lemos, percebemos que a experiência, que o modo de ida se dá pelo conceito de subida, Assim diz o início do versículo 4, e eu sublinhei esta palavra para ser destaque na tela em que você pode ler. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Subida, para onde sobe, indica peregrinação. Trata-se de uma caminhada, de uma viagem a ser feita rumo a Jerusalém. Para alguns, esta viagem era curta e rápida, devido à proximidade onde estavam de Jerusalém. Mas para outros, chegar em Jerusalém representava dias ou até mesmo semanas de constante e intensa caminhada. Mas as tribos de Israel se colocavam em direção à casa do Senhor. Mesmo sem a comunidade e o conforto para realizarem uma viagem como nós temos em nossos dias, estando perto ou estando longe de Jerusalém, enquanto caminhavam, enquanto se dirigiam à casa do Senhor, as tribos cantavam, as pessoas louvavam a Deus. E a coleção destes cânticos está organizada e se inicia no Salmo de número 120 e se estende até o Salmo de número 134. Estes salmos, do 120 ao 134, são chamados salmos de romagem, ou então os cânticos das subidas. É por isso que, se você atentar para a Bíblia que você tem em casa, ou até mesmo aqui está à sua disposição aí no banco, em cada um desses salmos, depois do título, há a expressão cântico de romagem. Era o cântico das subidas, era o cântico da caminhada até chegar em Jerusalém. E ao caminharem até Jerusalém, ao realizarem essa viagem, cada pessoa carregava em seus ombros a sua história. Talvez a história de fracassos, de decepções e de tristezas. Ao caminharem até a casa do Senhor, cada pessoa trazia consigo também o desejo e a expectativa de vencerem suas desilusões, de se livrarem das suas frustrações e de superarem as dificuldades com a ajuda de Deus. A casa do Senhor significava o novo, a possibilidade do recomeço, a renovação das forças e ao mesmo tempo da esperança em meio às desilusões da vida. Assim, a caminhada representa a própria vida. A caminhada em direção à casa do Senhor representa a nossa própria vida. É a história que cada um de nós tem. É o que escrevemos até agora, em cada um dos dias da nossa existência, e o Senhor assim nos concedeu. É a nossa vida, com todas as surpresas, temores e aflições. Mas aprendemos com as tribos de Israel que a caminhada em direção à casa do Senhor é a caminhada da fé, é a caminhada da esperança em busca da alegria. Vejamos alguns exemplos disto por meio do que as pessoas cantavam, o que elas cantavam, da difícil caminhada da vida. E da mesma forma, tomemos como ensino essas canções para o nosso viver, tendo como base esta coleção, a coleção dos cânticos da subida, a coleção dos hinos que eram entoados durante a caminhada, com todos os seus dissabores,
com toda a sua história. Havia momentos em que a angústia e o desânimo eram intensos no coração daquelas pessoas, pois assim como o sentimento de solidão, pelo fato de serem caluniadas, mas por ser uma caminhada da fé e da esperança em busca de alegria até a casa do Senhor, elas cantavam, e em meio à angústia, em meio ao desânimo, em meio à solidão, elas cantavam assim: na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Salmo 120, versículo 1 e 2. Em outros momentos, enquanto caminhavam, aquelas pessoas eram tomadas pela insegurança e pelo medo, devido ao que poderia acontecer em meio aos riscos que estavam expostos nos caminhos difíceis e tortuosos pelos quais passavam e que a vida nos reserva. Mas em momentos assim, elas cantavam: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículo 1. Diante da lembrança de pessoas maldosas e que queriam tão somente prejudicá-las, o cântico era: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Em muitos momentos, quando as pessoas se sentiam enfraquecidas e pensavam em desistir, pois a caminhada era muito longa e não havia forças para continuar, o cântico, por ser uma caminhada de fé e de esperança em busca de alegria, o cântico era: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmo 125, versículo 1. Se a sua caminhada tem sido difícil, se você passa por momentos complicados de choro, de apreensão, de dúvida, tome como exemplo as tribos de Israel. Tome como exemplo as pessoas que no passado se dirigiam à casa do Senhor com todos os seus temores, com a consciência da sua fragilidade, e cantavam e louvavam a Deus. Se você precisa mudar a direção dos seus passos, se você precisa iniciar uma nova caminhada, se precisa entrar na rota da fé e da esperança em busca da alegria, leia os Salmos 120 até o 134, o cântico das subidas, os cânticos da caminhada, os cânticos da peregrinação. No que se refere ao Salmo de número 122, as razões para as pessoas irem à casa do Senhor são indicadas por meio de 3 expressões. Elas iam à casa do Senhor para renderem graças, porque lá na casa do Senhor estão os tronos de justiça, e também por causa da paz. O versículo 4 e 5 do Salmo 122, assim diz: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Na caminhada da vida, não podemos deixar de reconhecer a presença e a bondade de Deus conosco. A presença e a bondade de Deus que muitas vezes nos sustenta, que nos conforta, que alivia as nossas dores e nos dá força para continuar em seguida, em diante. Por isso, a casa do Senhor é lugar de gratidão, é lugar de festa, e onde há festa há gratidão, o sentimento de alegria, de prazer, de satisfação. E a gratidão que nós devemos prestar a Deus é fruto da alegria e das bênçãos de Deus em nossa vida. Nos reunimos aqui para render graças ao Senhor. Da mesma forma, na casa de Deus estão os tronos de justiça, diz o Salmo 122. Se eu fui injustiçado, Deus, pela sua graça,
fará justiça em meu favor e me recompensará. Se errei, fui injusto, pequei, ofendi, fui maldoso e insensível com algumas pessoas ao meu redor, a justiça de Deus não me condenará. Não me condenará mediante o arrependimento. Pelo contrário, a justiça misericordiosa de Deus estabelecerá o perdão e promoverá a reconciliação de tal modo que a minha vida será transformada ao ponto de me tornar testemunha da misericórdia divina e instrumento do perdão e da reconciliação de Deus entre as pessoas. A justiça de Deus promoverá transformação em nossa vida. Além do Salmo 122 ser reconhecido como o Salmo da alegria, os estudiosos e comentaristas do livro de Salmos também afirmam que ele é um salmo da cidade. É o salmo da cidade. O salmista não só pensa, mas deseja o bem da cidade. Na verdade, deseja o bem, a qualidade de vida e a satisfação das pessoas na cidade. Isto ele expressa por meio do conceito paz. Leiamos novamente o 6º até o 9º versículo do Salmo 122. Assim escreve o salmista e assim canta as tribos de Israel: orai pela paz de Jerusalém, orai pela paz da cidade, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. O Salmo 122 nos ensina que, em meio a tanta violência física e emocional, nas ruas, nas relações familiares, no ambiente de trabalho e também ao nosso redor, em meio a tanto desrespeito à vida e à dignidade humana, em meio a tanta carência e desilusão, aqueles e aquelas que frequentam a casa do Senhor devem ser instrumentos da paz para a cidade. Da paz para a cidade. Orai pela paz de Jerusalém. Orai pela paz da cidade. Sejam prósperos os que amam a cidade, os que estão na cidade. Reine paz nos teus muros e prosperidades nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, haja paz em ti, na cidade onde nós moramos. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem, o bem da cidade, o bem das pessoas que vivem na cidade. Como filhos e filhas de Deus, nós devemos orar sim, mas também desejar e promover a paz na cidade onde vivemos. Em seu Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os agentes da paz, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Para concluir, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que a alegria do salmista em ir à casa do Senhor? Porque a casa do Senhor é lugar de festa, lugar onde nos encontramos para celebrar a ação de Deus em nossa vida e em nossa história. Por quê? Por que a alegria do salmista em ir à casa do Senhor? Porque ele reconhecia e experimentava a casa do Senhor como um lugar de cura, como um lugar terapêutico, sobretudo das enfermidades emocionais, a cura dos sentimentos ruins que prejudicam a vida de todos nós, e que muitos desses sentimentos se desdobram em atitudes maldosas. A casa do Senhor é lugar de cura. Por que a alegria do salmista em ir à casa do Senhor? Porque a casa do Senhor é lugar do recomeço, é lugar de restauração, é lugar de comunhão com Deus e com as pessoas que partilham da mesma fé e muitas vezes das mesmas dificuldades. Porque muitas vezes a caminhada, o sofrimento é semelhante a de outros irmãos que partilham da mesma fé em Deus.
Por que a alegria do salmista em ir à casa do Senhor? Porque a casa do Senhor é lugar de vida, de gratidão e de paz. Que possamos todos juntos desfrutar das bênçãos da casa do Senhor neste lugar. Amém.